Imunopatologias. Imunopatologia é o estudo das lesões e doenças produzidas pela resposta imunitária. Os aspectos gerais sobre a etiogênese e patogênese das doenças cuja natureza primária é um distúrbio na resposta imunitária, as quais podem ser agrupadas em 4 categorias. 1. Doenças por hipersensibilidade. 2. Doenças autoimunes. 3. Imunodeficiência. E 4. Rejeições de transplantes. Os mecanismos pelos quais as reações imunitárias produzem lesões são absolutamente os mesmos que ela utiliza para responder ao invasor e proteger o organismo. Doenças por sensibilidade. Hipersensibilidade significa uma alteração para mais na indução e na efetuação de resposta imunitária. Os mecanismos básicos de agressão imunitária aos tecidos se dão por hipersensibilidade. Tais foram classificados em 4 tipos. 1. Hipersensibilidade tipo 1, recorrente de anticorpos citotrópicos. Tipo 2, mediada por anticorpos que ativam complemento. E tipo 3, envolvida na deposição de imunocomplexos. Tipo 4, associada à imunidade celular. Doenças por hiperprodução de IgE, hipersensibilidade tipo 1. Doenças por hipersensibilidade por síntese aumentada de IgE são conhecidas geneticamente como alergias ou doenças anafiláticas, podendo ser localizadas ou sistêmicas. Asmas brônquicas, rinite alérgica, dermatite atópica e alergias alimentares são exemplos mais comuns de anafilaxias localizadas. Todos os estados anafiláticos localizados ou sistêmicos dependem de contato com um exógeno em dose e via adequada para ativar os linfócitos TH2. Contato desencadeante com o antígeno sensibilizador, denominado alérgeno, que se difunde e encontra o IgE na superfície dos mastócitos. E o 3, ativação dos mastócitos ou basófilo, por ligação do alérgeno e 2 moléculas de IgE. Reação anafilática localizada. Reação anafilática localizada surge em locais determinados do organismo, como pele, mucosa, intestinos, brônquios e etc., em 2 fases, fase imediata ou aguda e a fase tardia. A fase imediata ou aguda da reação anafilática depende de produtos liberados por mastócitos ou basófilos. A intensidade da reação anafilática tardia nos processos anafiláticos localizados é muito intensa na dermatite atópica, mas existe também nos brônquicos asmáticos e no intestino de pessoas com alergia alimentar. As citocinas são responsáveis por hiperatividade nos tecidos em que ocorreu a reação anafilática, tornando hipersensível a inúmeros estímulos, mesmo que diferentes dos alérgenos. Reação anafilática sistêmica. O choque anafilático ocorre quando o alérgeno produz sensibilização de mastócitos de forma sistêmica. O contato subsequente com dose desencadeante promove a ativação e desgranulação sistêmica dessas células e liberação de grande quantidade de mediadores, o que resulta na queda da pressão arterial, broncoconstrição, relaxamento dos esfíncteres, prurido degeneralizado e edema da glote, orelha e lábios. Se não tratado rapidamente, o paciente morre por insuficiência respiratória. Doenças produzidas pela ação citopática de anticorpos, hipersensibilidade tipo 2. Estão incluídas nesse grupo entidades consideradas em muitos contextos doenças por hipersensibilidade, embora a reatividade anormal possa estar presente em algumas delas. A anemia hemolítica por transfusão de sangue incompatível é um bom exemplo dessa condição. Na doença, a hemólise é causada por anticorpos antígenos que, eritotizados trazidos pelo plasma do doador, inexistentes no receptor das células. Trata-se, portanto, de uma resposta absolutamente normal do sistema imunitário, não havendo aqui nenhum início de hipersensibilidade. O mesmo acontece na doença hemolítica do recém-nascido, quando o RH da mãe entra em contato com o fator RH do feto e produz anticorpo contra o antígeno. Doenças produzidas por imunocomplexos. Hipersensibilidade tipo 3. O destino natural de complexos antígeno-anticorpo são a sua fagocitose e eliminação. Se os imunocomplexos depositam-se em tecidos, podem produzir lesões por ativação do complemento ou a desestruturação de componentes da matriz extracelular. Imunocomplexos podem depositar-se em tecido em 2 condições: quando não circulante, pequenos e insolúveis, deixando a circulação, depositam-se na parede dos vasos e tecidos parivasculares, ou 2, quando são formados e não se precipitam no próximo tecido. Como, em geral, são grandes e perceptíveis, imunocomplexos que se formam na circulação são transportados margeando a corrente sanguínea, colocando em contato com a superfície os mastócitos do fígado e baço, que os removem rapidamente. Lesões e doenças provocadas por imunocomplexos são muito frequentes. Lesões por imunocomplexos depositados
onde se forma o fenômeno de Arthur. A injeção de um antígeno na pele de um animal previamente imunizado e que produziu IgG ou IgM é seguida da formação de imunocomplexos que depositam no interstício, ativando o complemento e desencadeiam a reação inflamatória local. A trombose resulta na lesão da parede vascular provocada por imunocomplexos nela depositados. Lesões por imunocomplexos circulantes. O exemplo típico de lesões por imunocomplexos circulantes é a doença do soro, quando o indivíduo recebe soro heterológico para o tratamento ou prevenção de uma doença, que pode apresentar uma semana depois febre, dores articulares, urticária e proteúrica. Tais manifestações desaparecem em geral em poucos dias e o paciente recupera. Em doenças infecciosas e parasitárias com antigemias circulantes persistentes, é comum a formação de um imunocomplexo com excesso de antígeno, portanto solúveis e capazes de depositar em tecido. Doenças produzidas pela resposta imunitária celular, hipersensibilidade retardada ou reação do tipo 4. A resposta imunitária celular se faz com exudação das células nos tecidos, em que se localizam os antígenos indutor. Lesões decorrentes da imunidade celular são comuns em doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e alguns eumintos. Nesses casos, a maioria das vezes não pode-se falar de hipersensibilidade, já que uma resposta imunitária é normal. Na tuberculose, por exemplo, as lesões básicas resultam na imunidade celular. A progressão da doença não significa insensibilidade, mas reflete na incapacidade da resposta de eliminar o invasor. Na dermatite por contato, o indivíduo sensibiliza-se com apitenos, que se ligam a proteínas da pele que são capturadas por células dendríticas, as quais se deslocam para os linfócitos locais, regionais. Doenças autoimunes. As doenças autoimunes ou doenças por autoagressão surgem quando a resposta imunitária é efetuada contra alvos existentes no próprio indivíduo. Persistindo por tempo indeterminado, como o sistema imunitário tem a capacidade de reagir a todos os possíveis epítopos, inclusive os existentes no próprio corpo, não é surpresa que possa responder também a constituintes do próprio organismo. A autoagressão imunitária pode originar-se da resposta imunitária inata ou adaptativa. Doença por autoagressão pela resposta imunitária inata, doenças autoinflamatórias. As doenças autoinflamatórias são definidas como um conjunto de inflamações em que estão detectados o agente inflamatório, a produção de anticorpos ou a formação de clones de linfócito T autorretardores. Doenças anti-inflamatórias caracterizam-se pela ação excessiva de citocinas pró-inflamatórias, em geral por mutação de genes que codificam as moléculas envolvidas na resposta imunitária. Os mecanismos envolvidos nas doenças inflamatórias são defeitos no pregreamento normal de proteínas, ação excessiva do complemento, alteração na sinalização das citocinas e ativação excessiva dos macrófagos. Doenças por autoagressão na resposta imunitária adaptativa, doença autoimune. Como o sistema imunitário é capaz de reconhecer e responder a constituintes do próprio corpo, o organismo dispõe de inúmeros mecanismos para tolerar antígenos. A indução e manutenção de tolerância natural de antígenos. O sistema imunitário reconhece um etítopo por meio de receptores em linfócito B e em linfócitos T, cuja diversidade gerada por recombinação de segmentos das suas partes variáveis torna o sistema capaz de reconhecer todos os etíopos existentes na natureza, inclusive os existentes no próprio corpo. Etiopatogênese das doenças autoimunes. As doenças autoimunes têm etiopatogênese complexas e multifatorial. Teoricamente, admite-se que a autoimunidade resulta na quebra da tolerância natural, por falha na deleção clonal, na inativação clonal dos mecanismos, na imunossupressão ou na alteração de antígenos, que modificam e passam a expor etípicos criptíticos, antes ignorados por linfócitos. Considerando os fatores genéticos ambientais das doenças autoimunes, são divididos em dois grupos: doenças que dependem de fator genético para desenvolver, sendo independentes sinais de resposta inata a serem desencadeadas. Doenças que se associam a um fator genético a que depende da resposta inata para ser iniciadas. Mecanismos de autoimunidade. O desencadeamento de autoimunidade deve-se à quebra da tolerância natural, que deve ser iniciada pelo fato do estímulo ou pelo lado da regulação da resposta. Doenças autoimunes humanas. As doenças autoimunes humanas são divididas em dois grupos: órgão-específicas,
as quais a autoagressão é dirigida a um órgão, e sistêmica, em que a autoagressão se faz contra antígenos ubiquitários e as lesões tendem a compreender vários órgãos. As doenças por autoagressão sistêmica ou autoagressão específica têm algumas características em comum. São mais frequentes em mulheres e podem ter distribuição familiar e, em geral, estão vinculadas a um ou mais genes, parecendo haver um padrão genético. Imunodeficiências. Imunodeficiências são respostas caracterizadas por distúrbios na resposta imunitária, que resultam em síntese deficiente de anticorpos ou em imunidade celular inadequada. Indivíduos com imunodeficiência humoral têm infecções piogênicas repetitivas na imunodeficiência celular. Imunodeficiência primária. Imunodeficiência primária resulta na alteração no processo de diferenciação e maturação das células do sistema imunitário. Hipohemoglobinelina, ligada ao cromossomo X, é causada pela mutação de um gene localizado no braço longo do cromossomo X, responsável pela codificação de uma sinase de tirosina, de função ainda desconhecida. As crianças afetadas do sexo masculino são normais até o 6º a 9 meses de vida, quando passam a apresentar infecções piogênicas repetitivas. Além disso, tem risco aumentado de desenvolver poliomielite com vacinas de vírus vivo e são suscetíveis à infecção persistente com enterovírus, geralmente fatal. Imunodeficiência comum variável é a denominação utilizada para indicar síndromes caracterizadas pela formação deficiente de anticorpos por mecanismos diferentes dos dados descritos. Embora tenham sido relatados casos de herança autossômica dominante ou recessiva e mesmo ligado ao cromossomo X, os mais comuns são casos esporádicos. Imunodeficiência grave combinada consiste em uma imunodeficiência humoral e células decorrentes de alteração genética variada. Na maioria dos casos, deve-se à mutação dos genes que codificam a cadeia gama do receptor. Outras vezes, resulta na deficiência em enzimas que degradam purinas e fosforilase de nucleotídeos, por mutação transcrita por herança autossômica recessiva. Imunodeficiência adquirida, por diversos fatores ambientais, podem afetar o desempenho do sistema imunitário e produzir estado de imunodeficiência de grau e duração variável. Desnutrição pode causar imunodeficiência, mas somente quando muito acentuada. Desnutrição proteica moderada não se acompanha de deficiência imunitária na desnutrição grave. A produção de anticorpos é afetada mais do que a imunidade celular. Estresse parece afetar sensivelmente a resposta imunitária. O mesmo acontece em estado de depressão. Imunossupressão transitória específica, parasitos e antígenos são não relacionados com o agente etiológico. Ocorrem em muitas doenças infecciosas. Irradiação do corpo produz a depleção de linfócitos em órgãos linfóides primários e periódicos, produzindo profundo estado de imunodepressão, que desaparece após recuperação da capacidade de proliferação celular nos órgãos. Imunodeficiência fisiológica. Nos primeiros meses de vida, a sensibilidade e durante a gravidez, ocorre adaptação especiais no sistema imunitário, que produzem um ato de imunodeficiência. Recém-nascidos possuem anticorpos maternos, do tipo IgG, que representam na quase totalidade de seus anticorpos séricos. Durante a gravidez, existe normalmente uma imunomodulação que impede a mãe de rejeitar o feto, o qual apresenta enxerto halogênico. Os mecanismos dessas tolerâncias não são ainda totalmente conhecidos. Síndrome da imunodeficiência adquirida. A síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, é mais importante e a mais frequente imunodeficiência humana adquirida, causada por infecção por um vírus do grupo dos lentivírus, denominado vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, do qual se conhecem os tipos HIV-1, responsável pela pandemia existente em todos os continentes, e HIV-2, circunscrito na África Ocidental e algumas regiões da Índia. A infecção faz-se da penetração do vírus no organismo através da mucosa ou diretamente pela introdução de sangue ou fluidos biológicos. Contato com material contaminado com a pele ou mucosa íntegras parece não causar infecção. Sangue e esperma são os produtos mais infectantes, mas é duvidosa a existência do vírus em secreções exócrinas, como saliva. Contato sexual, transfusão de sangue contaminado ou seus derivados é o uso de drogas injetáveis
são as formas mais comuns de transmissão do vírus. Deficiência da resposta imunitária inata. A deficiência da resposta imunitária inata são menos frequentes, mas mesmo assim são de muito grande importância, porque comprometem os mecanismos iniciais da defesa contra agentes invasores. Deficiência no sistema complemento não são comuns, mas encontram-se associadas ao aumento da sustentabilidade de algumas infecções e o agravamento de doenças por imunocomplexos. Deficiência primária em C1, C2 e C4 associa-se frequentemente ao lúpus eritematoso sistêmico, mas não existe com maior risco de infecção. Deficiência de C3, fator D e fator B associa-se ao aumento da sustentabilidade à infecção piogênica e por Neiserias. Infecções por essas últimas ocorrem também na deficiência de C5, C8 e C9. Defeitos na fagocitose. Deve-se à redução do número de fagócitos. E defeitos na quiotaxia ou na adesividade de leucócitos. Distúrbios em mecanismos microbiciais. Rejeição de transplantes. A resposta imunitária e enxertos que podem culminar nas rejeições contribui o principal obstáculo frequentando no transplante de órgãos e tecidos. Dependendo do tipo de enxerto, o receptor monta uma resposta imunitária humoral ou celular contra o antígeno do doador. Em transfusão sanguínea, o organismo produz uma resposta humoral contra o antígeno da superfície dos eritrócitos. Os anticorpos formam e causam lise e fagocitose acelerada nas células. Em transplante de tecidos com células nucleadas, a resposta celular é mais vigorosa e muito importante nos mecanismos de rejeição. Sensibilização do receptor com antígeno doador. Pode-se fazer de duas maneiras, com aloreconhecimento direto, com células T no receptor, que reconhece o MHC do doador em células apresentadoras de antígeno, existentes no enxerto do doador, e o aloreconhecimento indireto, onde as células T do receptor reconhecem os etíopos associados ao MHC do doador e outros etíopos apresentados por células representadoras do receptor. Entre as células do sistema imunitário que migram do enxerto para o hospedeiro e interferem na tolerância, as dendríticas aparecem como sendo as principais. As células dendríticas imaturas são excelentes indutoras de tolerância, pois migram do enxerto para o órgão linfóide do receptor e apresentam os antígenos do doador, de modo a induzir a tolerância. Portanto, haveria uma reeducação do sistema imunitário do receptor para melhor aceitação do enxerto. Mecanismos efetores de rejeição. A rejeição de um transplante depende de mecanismos particulares e diferentes tipos de enxerto. Rejeições hiperagudas ocorrem logo após a implementação do órgão e deve-se à existência de anticorpos IgM contra o antígeno do doador pré-formado no receptor. Rejeição aguda precoce, ou rejeição celular, que ocorre dentro dos 10 primeiros dias após o transplante e a infiltração maciça das células mononucleadas no enxerto. Rejeição aguda tardia, ou rejeição aguda vascular, que se manifesta de 10 ou mais dias após o transplante e é mediada pelo haloanticorpos da classe IgG, que reconhece os etíopos em células endoteliais e ativam complemento e iniciam o processo de vasculite, que pode evoluir por agregação plaquetárias e formação de pequenos tombos ilíacos. A rejeição crônica é indiciosa e relaciona-se ao depósito de anticorpos e complemento na íntima dos vasos, acompanhados de proliferação de células celulares lisas e depósito de matriz extracelular na íntima, levando a estreitamento progressivo da luz de pequenas artérias e arteríolas, e às vezes também pequenas veias. Reação do enxerto contra o hospedeiro. Reação do enxerto contra o hospedeiro surge quando o tecido do transplantado é imunocompetente. É o que acontece em transplante de medula óssea, em que as células do enxerto são ativadas por antígenos do receptor e montam respostas efetuadoras contra o tecido destes. Imunodeficiência pós-transplante. Os indivíduos que recebem transplante de medula óssea são submetidos antes do transplante a tratamento para ablação de todo o sistema imunitário, por meio da irradiação total do corpo. Após o transplante, muitos pacientes apresentam um estado de imunodeficiência persistente, tornando-se suscetíveis a infecções virais, sobretudo a citomegalovírus, ou por vírus do Epstein-Barr, inclusive por aumento do risco de linfoma nas células B. Não se tem uma explicação precisa para essa imunossupressão.